As cidades pequenas da região norte e nordeste do país guardam segredos aos quais essa geração desconhece, de bruxas e espíritos, feras e monstros, coisas das quais hoje todos chamam de lendas. O que vou lhes contar é algo que marcou a minha vida e mudou a minha forma de ver o mundo. Uma coisa simplesmente absurda e amedrontadora. Me chamo Carlos e sou funcionário de campo do IBGE. Faço pesquisas de IDH e contagem populacional. A minha vida é viajar por este país coletando dados e amostras. Essas coisas que os técnicos de campo do IBGE estão acostumados a fazer. E o que vou lhes contar ocorreu numa cidade pequena no interior da Paraíba. Me lembro de chegar na pequena cidade. Era por volta de 2 da tarde, quando o nosso carro, que já estava meio ruim da viagem, terminou de dar problemas. A cidade de Parari, no interior da Paraíba, tem cerca de aproximadamente 2.000 habitantes. É praticamente um vilarejo, porém é uma cidade de povo acolhedor e hospitaleiro. Após o mecânico avaliar o nosso carro, ele chegou ao consenso que precisava trocar algumas peças do motor e que o carro ficaria ali por mais ou menos 3 dias, ou mais. Eram meados de junho e a cidade se preparava para as festividades juninas. As pinturas no chão da cidade lhe davam um ar bonito e confortável. Um pequeno palco era montado no centro e as pessoas se juntavam para ajudar nas ornamentações. Aparentemente, essa seria a festa do ano nessa cidade. Sabendo que o nosso carro não ficaria pronto, eu e os acompanhantes, que eram 3, apanhamos as nossas coisas e fomos procurar uma pousada para podermos passar a noite. E somente no dia seguinte pensaríamos em como poderíamos cuidar disso. Chegamos no hotel que se chamava Pousada e Hotel Família São Jorge. Fomos atendidos por uma senhora que se identificava como Adriana. Ela era dona da pousada. Me lembro de nossa conversa quando entramos na pousada. O dia estava quente e poucos ventos corriam. Um cheiro de lavanda entrava em nossos narizes e no rádio tocava um desses forrós antigos. Algo como Luiz Gonzaga, se não me engano. Cheguei já falando. Boa tarde, senhora. Gostaria de 2 quartos com 2 camas para mim e para esses rapazes. A senhora me olhou sorridente e me respondeu com mais uma pergunta. Quarto com ar ou ventilador? A senhora era bastante simpática e emanava uma energia muito boa. Ao passo que lhe respondi: com ar, moça, somos de fora, da região sul, e não estamos acostumados com este calor. A senhora riu e continuou: quem dera eu ainda fosse moça, meu filho. Todos rimos e a moça apanhou as chaves e, com um gesto com a mão, apontou para o corredor à sua esquerda. Era um corredor extenso, com várias portas e pouca iluminação. O teto era forrado com madeira polida, e o cheiro agora era de hortelã. Enquanto observava alguns quadros pendurados nas paredes, a senhora explicava as regras do hotel. Meu filho, as instalações são mais simples por se tratar de uma casa de família mesmo. Aqui nós temos algumas regras também. O toque de recolher
é por volta de 3 da manhã, e após isso fechamos as portas. O café da manhã é servido entre as 9, e depois disso não tem mais café. O almoço é servido entre meio-dia e 2 da tarde, e depois disso não tem mais almoço. A janta também é servida entre 6 e 8 horas da noite, e depois disso a cozinha fecha. Mas mesmo após isso, você pode fazer pedidos sim, mas isso lhe custará mais. O café da manhã é grátis, mas o jantar e o almoço não são. Cobramos R$ 20 pelo self-service do hotel, mas você pode pedir comida fora, não tem problemas. Você entendeu? Acenei com a cabeça que sim, e a moça abriu 2 portas, uma de frente para a outra. Eram os nossos quartos. Eu não me incomodei com as regras. Queria só tomar um banho e descansar. No dia seguinte, comunicaria o centro de transmissão sobre os imprevistos. E assim eu fiz. Veio a noite e aproveitei que estava na cidade e decidi sair para conhecê-la. Comuniquei aos membros que sairia para conhecer a cidade. O pessoal decidiu que me acompanhariam, e após o jantar, fomos todos para a pequena praça da cidade. O vilarejo, como de fato já falei, era muito pequeno, e os turistas não eram tão comuns como se esperava. E não demorou muito e as festas começaram. As bandas locais começaram a tocar. Eram bandas bem medianas, mas é como dizem, né? A festa quem faz somos nós. Um pouco se passou e eu estava dançando com uma linda morena. Nem sei bem como nos conhecemos. Ela era linda. Tinha mais ou menos 1,70 m. Lindos cabelos longos com olhos castanhos. Em meio ao vem e vai da música, eu pude olhar os seus olhos. E algo parecia me encantar, mais que o normal. A boca da menina era irresistível. E no chamego de lá pra cá, o suor descia. E sinceramente, eu já estava bastante excitado. E a fim de levá-la para a cama. Mas mesmo assim, sentia que ela era para mim, e eu para ela. As festas se passaram, e já eram quase 1 da manhã, quando os meus amigos me disseram que estavam voltando para o hotel. Eu apenas concordei, e me levantei para pegar uma cerveja para a gente, para podermos nos refrescar do calor. Em meio ao empurra-empurra, encontrei com uma velha senhora cigana, que pedia esmola ali na pracinha. Era uma senhora de belas roupas, belos trançados e muito maquiada. Ela dizia que precisava de ajuda para seguir viagem, e que em troca ela poderia ler a minha mão. Dei a ela alguns trocados, e ela pediu para ler a minha mão. E mesmo comigo insistindo muito para que ela não o fizesse, que eu não acreditava nisso, ela puxou a minha mão bruscamente. E enquanto apalpava a minha mão com as suas mãos velhas e enrugadas, ela disse: "Meu filho, você está destinado a conhecer o mal em pessoa, e sua vida está nas mãos de grandes marés de sorte ou de azar. Que Deus te abençoe e te guarde, porque o que você vai passar, só Deus para cuidar de você." A voz da senhora era rouca, como a de um fumante. As suas mãos, mesmo enrugadas e muito velhas, eram suaves e macias. E quando consegui me soltar dela,
Senti um arrepio correr a minha espinha e senti que algo de errado me aconteceria. Saí de perto daquela mulher e comprei a minha cerveja e retornei para a minha amada recém-conhecida e contei a ela o que havia passado. Ela riu e disse que isso não existia. E logo algo diferente começou a acontecer. Uma música começou a tocar. Era um forró pé de serra, dos bem antigos, mas numa versão mais atualizada. A mulher começou a dançar em minha frente e o calor aumentou muito. E as pessoas pareciam sumir ao meu redor. Eu só ouvia a música e só via ela dançar. Tirei a minha camisa e fui dançando com ela. E aos poucos ela parecia se afastar do lugar. Nem sei como, mas acabei me afastando de todos. A música estava ficando cada vez mais baixo. E aos poucos um cenário caía diante dos meus olhos. Uma casa abandonada se mostrava ao longe. E notei que estávamos bem longe da festa. Olhei para trás e vi de cima de um morro tudo que dava para ver, as luzes ao longe. Estávamos a cerca de uns 800 metros da festa. Fiquei um pouco preocupado, mas quando fui chamar a moça de volta, ela já estava no alpendre da casa. Apertei os olhos para me acostumar com a escuridão. A lua estava cheia. Em poucos segundos, a moça começou a se despir. As suas curvas eram lindas. Os seus cabelos cobriam-lhe os ombros e os seus seios. Os seus olhos pareciam brilhar e também estavam em um tom claro, algo que quase parecendo um tom amarelado. Eu fixei a minha visão naqueles olhos. Senti o medo correr a minha espinha, mas a atração sexual era muito maior. Caminhei devagar em direção a ela. E estava em ponto de bala, se é que me entenderam. Mas quando me aproximei, a cerca de 10 metros dela, quando a vi de perto, reparei todo o seu resplendor e senti o meu corpo se aflorar. Eu estava quase a beijando, quando ouvi um grunhido forte. Um odor de carne estragada invadiu meu nariz. E antes que eu pudesse raciocinar, vi algo correr ao fundo da casa. Pensei que fosse um bezerro, por conta do tamanho e do peso. Acendi a lanterna do celular. Coloquei a menina atrás de mim e caminhei em direção ao vulto que havia visto. Eu, inocente, não havia percebido que a moça simplesmente não esboçava mais nenhuma reação. Ela simplesmente ria e caminhava atrás de mim. Caminhei por alguns segundos dentro da casa, em direção ao quintal cheio de mato. Apanhei um pedaço de madeira e fui em direção ao vulto preto atrás de uma mangueira. Por estar naquela distância e não saber do que se tratava, desliguei a lanterna do celular e segurei a madeira com as duas mãos. E fui me aproximando bem devagar. A uns 3 metros da árvore, ouvi uma canção atrás de mim. Era uma canção cantada com uivos. Olhei de entre olhos e vi a moça que outrora estava a fazer gestos e balbuciar palavras. Agora, o seu corpo se tomava de pequenos pelos. Porém, não mudava de forma. Achei
que o medo estava me fazendo delirar, mas algo me fazia continuar ali. Continuei caminhando e indo em direção ao que agora não era mais um vulto. E na minha frente havia um grande ser humanoide. Tinha cerca de 1,80 de altura. Um corpo que lembrava muito de um ser humano, com pelos bem rasos na região da cintura para baixo, e pelos grossos e bem densos na sua parte de cima. A sua cara parecia retorcida, com um focinho curto e orelhas em pé. Aquela coisa era asquerosa e fedia muito. Os seus olhos expressavam grande fúria, e a sua boca, mesmo pequena, era cheia de dentes afiados. Quando pensei em voltar, senti aquele toque aveludado e quente, e uma voz dizer ao meu ouvido: "Não se preocupe, amor, será tudo rápido, você não vai nem sentir." Logo, senti um bafo de cão ao meu nariz, e de canto de olho eu vi que a moça que outrora era linda, agora tinha traços animalescos, como se fosse uma raposa, porém com feições mais humanas. E também não era tão grande ou tão feia. Andava como se desfilasse ao redor da árvore, enquanto aquele monstro que mencionei chegava mais perto. Num relapso, e talvez sob a influência de Deus, eu lembrei do que a cigana havia me dito. E num ato de loucura, dei um golpe muito forte na cabeça do monstro. Bati com tanta força que a madeira se estilhaçou. Em seguida, eu pensei em correr. Mas além daquela outra aberração estar logo adiante, eu sabia que não duraria muito, pois o monstro não havia morrido, estava só meio desnorteado. Enquanto aquela criatura feminina acudia o lobo, eu subi na mangueira que estava ali. Tentei pegar o meu celular para gravar a criatura que estava embaixo de mim, mas como numa espécie de magia, o meu celular estava somente com 3% de bateria. Não pensei duas vezes e liguei para o 190. Mas aparentemente, nesta região, o atendimento não funcionava como deveria. Aproveitei o resto da bateria para ligar para o Sérgio, que era um dos amigos que me acompanhava na viagem. Contei que tinha sido assaltado e que estava próximo à festa num casarão abandonado. Pedi que ele viesse com a polícia e expliquei a ele que o casarão ficava no alto de um morro, a uns 800 metros do lugar da festa. Mas neste exato momento, o celular descarregou. Me pus a olhar para baixo, onde via correrem debaixo de mim duas criaturas humanoides que, vez ou outra, saltavam tentando me pegar. Mas por conta de seu tamanho, ou não sei ao certo por qual motivo, aquelas criaturas não subiam de forma alguma em árvores. Foram os 30 minutos mais longos de minha vida. E quando vi ao longe as sirenes da polícia, comecei a gritar por ajuda. E quando me acharam, não havia mais vestígios da criatura. E eu não poderia contar o que havia passado, pois isso tudo teria que ir para o relatório de campo. E eu, sem dúvidas, seria internado por suspeita de esquizofrenia. Sei que fui ao IML registrar corpo de delito. Registrei um BO de tentativa de furto e segui para o hotel para arrumar as coisas para seguir viagem. Afinal,
quando acabamos de preencher tudo, já era por volta de 8 da manhã. Entrei novamente no salão do pequeno hotel e a mesma música do dia anterior tocava. A senhora, dona das estalagens, veio me atender, mas agora com um semblante mais triste e bem cansada. Eu, como tinha me afeiçoado a ela, perguntei o que havia acontecido para ela estar daquela forma. E ela, me olhando, com os olhos cheios de lágrimas, me disse: "Eu tenho um filho paralítico, seu moço, e ontem eu não sei como ele caiu da cama e bateu a cabeça no piso de madeira e acabou machucando muito, ao ponto de ter alguns pedaços de madeira em sua testa." Enquanto ela me contava o seu relato, uma moça entrou vindo da porta dos fundos, atrás da gerência das estalagens. Meu queixo caiu e o meu corpo gelou. O sangue me fugiu do rosto. Ali na minha frente estava a moça da noite passada, que havia me levado para uma armadilha. Ela me olhava profundamente e eu, atordoado, fiquei atônito enquanto ela falava. "O Rafael vai ficar bem, tia. Ele é forte. Não é um pedaço de madeira que vai matar ele, não. Não se preocupe." Eu apenas paguei a conta. Apanhei as minhas bagagens e joguei em cima do carro e entrei nele. Enquanto nos distanciávamos da cidade, eu olhava no retrovisor, vendo aquela cidade sumir em meio à poeira. Não quero nunca mais nem saber de IBGE. Hoje sou motorista de uma empresa de segurança e tenho menos medo de morrer num assalto do que de voltar naquela cidade maldita, a cidade de Parari. Nunca vou me esquecer do maldito dia que encontrei uma peeira e um lobisomem no sertão da Paraíba. Boa noite.